Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos e eu recebi esses carimbinhos maravilhosos da Lilipop e eu quero fazer com vocês 3 trabalhos bem bonitos, bem gostosinhos de se fazer. E para começar, eu escolhi essas três cartelas e para começar eu quero fazer o meu primeiro trabalho com esse carimbinho que vem de brinde para quem comprar acima de R$50 nos kits da Lilipop. Bom, para começar esse trabalho, então, eu cortei várias tags, né, tagzinhas bonitinhas com faquinhas de corte. Serve qualquer tipo de tag, gente, que vocês tiverem. Como eu tenho a minha plataforma de carimbada, eu fiz um stencil com a minha própria faquinha, né, cortei a mesma tag e separei um pedaço de papel e todas as outras tags eu vou encaixar nesses vãos desse meu stencil, desse meu molde. Coloco a minha carimbadinha bem no meio, tá? E vou carimbando. E aí é só eu remover a tagzinha. E aí, como eu tô usando um carimbo bem oleosinho e tudo mais, então basta uma carimbada que já fica bem perfeita a impressão desse carimbo, tá? Então eu vou fazendo a carimbadinha e olha só que facinho que é. Eu já falei disso em outro vídeo aqui do canal da Lilipop, que eu também fiz com um carimbo de gatinho e fica muito facinho. Como eu fiz 2 modelos de tag, eu também peguei esse outro modelinho, tá? E para fazer esse meu apoio, de carimbo, porque assim eu tenho certeza que todas as tags elas vão ficar na mesma região e eu não vou ter dificuldade em alinhar nada. E aí eu vou fazendo a minha carimbada. Esse primeiro papelzinho meio que foi refúgio só para eu ter certeza que a carimbada estava boa. E aí eu vou carimbando todas essas minhas tagzinhas, e essas tagzinhas elas viraram um mimo pro pessoal do meu trabalho. Eu coloquei na verdade no computador de cada um, e aí quando eles puderem pegar isso daí no final da quarentena, eles vão poder ter esse mimo, esse carinho. E é sempre bom a gente fazer algo fofo, algo carinhoso pra alguém, não é verdade? Bom, e aí eu vou então fazendo a carimbada para vocês verem como isso é fácil. E assim, qualquer tipo de mensagem vocês podem colocar nessa tagzinha ou em alguma tagzinha que vocês tiverem, isso fica muito facinho. Ao final eu só coloquei um pedacinho de fio encerado e aí eu vou depois aproveitar e presentear os meus amigos com isso. Para o meu segundo cartão, eu vou mostrar uma técnica que eu já mostrei aqui, que é muito legal. E essa técnica, gente, ela envolve esse stencil que eu tô mostrando pra você que parece uma estrela de Davi. Na verdade, elas são 2 quadrados sobrepostos, né, em ângulos de 45 graus, porque eu vou girando esse meu papel. E aí eu consigo fazer como se fosse uma coroa, tá? Uma coroa de raminhos. E aí eu vou coloco o meu carimbo na minha carimbeira. Essas plataformas de carimbada, elas realmente facilitam muito para esse tipo de trabalho, gente. Fazer isso na mão já é bem mais difícil. Então, como eu tenho essa plataforma de carimbo, eu resolvi usar para fazer esse trabalho. Eu peguei todas as minhas carimbeiras verdes. Eu tenho Distress Ink, eu tenho uma Oxide Ink, depois eu tenho algumas Mementos. Não tenho muitas cores, não, de tons de verde, mas o que eu tenho foram suficientes para fazer esse trabalho. Como eu tô usando a Distress Ink, que não é uma carimbeira boa pra usar com carimbo mesmo, porque ela é mais pra gente fazer uns outros tipos de trabalho, mas enfim, então eu tô carimbando diversas e diversas vezes pra impressão desse carimbo ficar bem boa, tá? E aí eu vou girando esse meu papelzinho nessa minha plataforma e eu vou conseguindo fazer então as carimbadas e ele vai começando a dar esse efeito de círculo. Realmente tem alguns ângulos, mas no final a gente parece que tá fazendo algo bem circular mesmo. E como esse kit de carimbos ele tem vários raminhos, eu vou sobrepondo um pouquinho esses raminhos uns sobre os outros para ficar como se fosse realmente uma coroazinha, uma guirlandinha assim, bem fechadinha, bem compacta, tá? E aí o que vai dando um pouco mais de profundidade, né, de textura visual também, é essa variação de cores. Mas também não teria problema nenhum se a gente usasse cores como vermelho, como laranja, também ia ficar bem diferente e ia dar uma mensagem diferente, ia acabar ficando um pouco mais outonal o que a gente ia fazer, tá? E assim por diante, gente, eu vou carimbando os raminhos com cores diferentes das minhas carimbeiras, tá?
E eu repito também a utilização de do mesmo carimbinho que eu já tinha utilizado, eu só mudei a posição um pouco dele para ele ficar com essa guirlanda um pouquinho mais cheinha, tá? Mas aí eu também mudo um pouquinho a cor da minha carimbeira para dar um preenchimento maior, assim, e ficar um pouco mais leve também, não ficar só com cor escura, tá, gente? Mas assim, é bem tranquilo. Eu disponibilizo esse stencil para vocês, dá para cortar na silhuete ou dá para imprimir também, e vocês recortam, que tem um PDF, e aí vocês recortam com tesoura. São ângulos retos, então é muito facinho de fazer, tá? Mas cortar na silhuete é ainda mais fácil e eu disponibilizo isso para vocês. E aí, agora, para facilitar o corte com a tesoura, eu fiz umas linhazinhas acompanhando essas folhinhas e aí eu vou recortar com uma tesourinha de precisão essas folhinhas, porque aí eu deixo mais bonitinho. E aí, depois que eu acabo de recortar, eu apago com a minha tesoura. Com a minha tesoura não, eu apago com a minha borracha as marcas de linha. E aí, gente, eu já tinha preparado a base do cartão com EVA. E eu cortei com faquinhas de corte esse círculo do EVA, porque eu quero fazer um shaker card, tá? E aí eu resolvi, então, fazer um shaker card bem estruturado com esse EVA inteiro assim. E ele já estava secando há algum tempo, então ele ficou bem firme. E para colar o acetato, eu utilizo também uma fita cola, né, uma cola em fita, tá? Porque fica um pouco mais fácil. Fita dupla face também, cola dupla face também daria certo. E eu também coloco um pinguinho de cola onde tem as folhinhas, porque aí também fica um pouco mais fácil desse acetato pegar bem no papel. Como essa parte de baixo do cartão acabou ficando bem vazia, eu então coloco um fio encerado verde com um lacinho para que a gente tenha algum preenchimento, e o sentimento, gente, ele vai ficar no meio desse vão que eu cortei no meio dessa coroa, dessa guirlanda, tá? Tem gente que chama de coroa, tem gente que chama de guirlanda, enfim. Então eu coloco esse acetato e agora eu vou fazer a carimbada. E a carimbada ela vai acontecer na base do meu cartão. Eu sabia que com essa faquinha de corte que eu utilizei, eu conseguiria colocar a carimbada aí dentro e iria ficar tudo alinhadinho. E eu utilizo uma Distress Ink roxinha para quebrar um pouquinho também aquele excesso de verde, tá, gente? E eu achei que se eu usasse vermelho, ia ficar muito natalino, então eu preferi usar o roxinho, que chama atenção, mas também não fica tão natalino. E aí, para colocar essas bolinhas, eu tô usando esses caviar. É assim que eu conheci, da Martha Stewart. Eu tenho há muitos e muitos anos esse material, foi um dos primeiros que eu comprei. E ele dura bastante porque a gente usa bem pouquinho. E eu acho ele bem bonitinho, porque são bolinhas bem miudinhas. Normalmente a gente acha também esse tipo de material em lojas de material de manicure, porque teve uma época que foi bastante moda colocar essas bolinhas na unha. Então acho que vocês encontram também. Talvez não com tanta variedade de cor, mas não é tão difícil de encontrar. E aí, por fim, gente, eu colo no acetato, essa parte do painel do meu cartão com acetato. E aí, depois de sequinho, tudo bonitinho, olha que gracinha que fica com as bolinhas. Então, o rosa, o roxo deram uma quebradinha nesse excesso de verde da capa, né, da parte da base dele, e ficou muito bonitinho. Esse realmente foi o trabalho que eu mais gostei nesse mês. Eu achei muito fofinho esses raminhos verdinhos. Bom, para o terceiro e último trabalho, então, eu vou utilizar essa borboleta da coleção da Tami. É muito fofinho. E aí, então, eu cortei a minha base do cartão com 10 por 15 centímetros, peguei um retalho de papel cor-de-rosa aqui, que eu quis fazer um cartão bem fofinho, bem meigo, e eu vou tirar o excesso. E como vocês viram, também não fiquei assim desesperada para medir. Vamos transformar a feitura desses cartões em algo leve, algo gostoso, né? Então eu simplesmente cortei com o tamanho que eu achei adequado, e agora eu vou pegar essa fita crepe e vou colar esse meu papel em cima do outro. Não vou passar cola realmente, por quê? Eu vou pegar essa faca de corte e vou passar essas duas camadas de papel que não estão coladas, eu vou passar pela minha Big Shot. Desse jeito eu consigo fazer uma janela, e claro, abrindo o cartão, porque senão eu vou cortar as 3 camadas de papel, eu não quero, eu só quero as 2 camadas da frente.
E aí eu passo pela minha Big Shot velhinha de guerra, que é uma das ferramentas também que eu tenho há mais tempo. E aí depois eu retiro a base, né, do meu cartão, desse meu painel. Tiro a fita crepe que eu utilizei e eu tenho duas partes exatamente bem perfuradas, tá? Elas estão exatamente alinhadas, então eu não tenho muito trabalho. E agora, realmente, eu parto para carimbada. Eu escolhi um papel cor-de-rosa para fazer essa carimbada. Como eu vou utilizar uma Memento nesse caso, então eu uso a minha plataforma de carimbada, porque aí eu tenho certeza que eu consigo fazer várias carimbadas e vai ficar sempre no mesmo lugar, porque a primeira carimbada, como vocês podem ver, ela vai ficar um pouco falhada, tá? Por conta da característica da tinta mesmo dessa carimbeira. Então, eu carimbo várias vezes até ficar uma impressão bem boa. Antes de recortar, eu quero colorir um pouquinho com lápis cor-de-rosa. Isso é um lápis Faber-Castell, ele é super macio, tá? Ele é da linha mais macia da Faber-Castell. Primeiro eu começo com uma mão bem leve de cor-de-rosa claro, depois eu vou para um cor-de-rosa um pouquinho mais escuro. Isso eu tô fazendo, gente, porque eu quero dar um pouquinho mais de detalhes na minha borboleta, mas simplesmente se eu cortasse do jeitinho que ela tá, ia ficar muito bonito também, tá? No final disso, eu pego um esfuminho sem o eco solvente, é só o esfuminho seco, e passo um pouquinho em cima desse lápis de cor. Por quê? Aí eu garanto que os dois tons de cor-de-rosa que eu tô usando, eles estão bem mesclados, tá? Então fica um degradê bem mais suave do que simplesmente deixar só com o lápis de cor mesmo, tá? Então, passar o esfuminho nesse sentido é legal. E aí eu faço um corte simples. Em seguida, eu faço uma segunda carimbada, bem mais simples também, e recorto. E essa vez eu não me preocupo nem com a minha anteninha da borboleta. Por quê? Eu quero dar acabamento para esse cartão, né? Então, para fazer esse trabalho, eu quero pendurar a minha borboleta nessa janela que eu criei logo no começo da feitura desse cartão. Então, eu pego esse fio de nylon, que é de 0,20. Ele é bem fininho, ele é bem gostosinho de trabalhar. E aí eu colo uma borboleta em cima da outra. Prendo um pouquinho de fita para que esse fio fique bem tensionado e depois eu passo bastante cola nessas borboletas para que o fio também fique preso entre as duas borboletas, tá? Ele não corre o risco de correr. E aí então eu colo a minha borboleta uma em cima da outra. Como elas estão bem cortadinhas, não dá muita diferença entre a borboleta de cima e a borboleta de baixo. A maior diferença mesmo é em relação à anteninha, mas também não é algo que me preocupa muito. Agora que ela tá bem coladinha, eu vou então voltar com o meu cartão para que a gente comece a fazer a colagem disso e comece a realmente montar o nosso cartãozinho. Para prender o fio de nylon antes de passar cola, eu coloco uma fitinha durex, prefiro colocar durex porque ela é bem mais fina. Depois eu venho com cola e alinho bem o meu painel do meu cartão, porque aí ele fica bem coladinho e isso vai prender tudo super bem. Só que aí eu percebi que estava faltando um sentimento e como o Dia das Mães está chegando, eu resolvi então pegar um pedacinho de papel amarelo bem clarinho, porque combina com as florzinhas amarelas que já tem estampado no meu cartão. E aí eu carimbo Feliz Dia das Mães, que é um kit de carimbos que já é mais antigo da Lily Pop, mas ele é muito bonito, e eu faço esse banner e colo na frente e o meu cartãozinho tá finalizado e ele ficou muito bonitinho. Eu gostei muito da delicadeza desse cartão e essa borboletinha flutuando aí no meio. E agora estão aqui os detalhes em foto desses trabalhos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!